Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas e este é o podcast Jovem Cristão. Sejam todos muito bem-vindos. Para quem não tem acompanhado os últimos episódios do podcast, ou que tenha chegado de gaiato agora, de paraquedas, caído de paraquedas aqui no nosso podcast, a gente está fazendo uma minissérie especial sobre as obras de misericórdia, para que a gente possa refletir agora durante esse tempo de quaresma, de preparação para a Páscoa. E essa é a segunda parte dessa etapa, desse conjunto de episódios sobre as obras de misericórdia. Nessa segunda parte a gente está refletindo sobre as obras de misericórdias corporais. E hoje nós vamos falar sobre dar pousada aos peregrinos. E eu estou me baseando no artigo da doutora Filó, justamente com o título As 7 Obras de Misericórdia Corporais. Bora lá então? Dar pousada aos peregrinos. Segundo ela coloca assim, na maior parte da história, os israelitas foram um povo estrangeiro, peregrino, de tal modo que a hospitalidade era muito valorizada. Na parábola do bom samaritano, Jesus ironiza com os seus ao apresentar um samaritano, um estrangeiro, como exemplo de quem acolhe, que cuida e de quem oferece um teto para aquele que está em necessidade. O problema dos refugiados é uma realidade premente e que necessita de ajuda de todos. Além disso, é sempre necessário auxiliar as instituições que diariamente combatem os problemas da vida dos sem-abrigo. Também destacamos aqui as instituições que acolhem os órfãos. E aí ela continua com a pergunta: como podemos contribuir mais e melhor para auxiliar a resolução possível desses problemas? E aqui eu lembro de uma situação muito complicada que a gente está vivendo aqui no nosso país, no Brasil, e que a gente vê algumas pessoas comentando sobre outros países. Infelizmente isso acontece e é muito. Aquilo que a gente chama de xenofobia, que é o preconceito com relação à pessoa de fora, o medo com relação à pessoa que vem de fora, de outro país. E acontece muito mais com pessoas vindas de regiões onde tem guerra, ou então onde movimentos terroristas são mais fortes. Porque as pessoas acham que todas as pessoas daquela região são terroristas e tem esse preconceito enorme. E isso é um pecado enorme, Porque a gente falha com amor ao próximo, a gente até mesmo já de cara julga a pessoa de algo que a gente não sabe se a pessoa faz. E às vezes ela pode não estar fazendo, não fazer realmente, não ser aquilo. E aí a gente comete esse pecado. A gente fere o coração de Deus e fere o coração daquela outra pessoa. E aí o contrário disso é justamente essa questão de dar pousada. E eu me recordo de uma situação que foi meio complicada, que a gente vivenciou aqui no Brasil, que foi quando, por um período, o governo aqui do país estava contratando médicos de outros países, principalmente de Cuba, para vagas onde estava faltando médicos aqui no país. Os médicos daqui do país não estavam podendo assumir, por falta de médico e até mesmo porque alguns se negaram mesmo a servirem nesses lugares. E aí acabou que fizeram vários movimentos para poder impedir esses médicos de trabalharem aqui, esses médicos de fora. Também teve um grande preconceito com relação a esses médicos, principalmente médicos que vinham de Cuba, nesse processo.
porque as pessoas começaram a julgar elas. Isso a gente viu, relatos, né, de reclamações de pessoas que estavam sofrendo preconceito, sendo xingadas. E também isso aconteceu também recentemente com relação a pessoas da China, agora no período da pandemia que a gente vivenciou. Porque quando ficou sabendo, né, o vírus da Covid, né, veio da China, muitas pessoas começaram a agir de forma horrível com as pessoas que tinham aparência mesmo, só aparência de asiático, já considerando que a pessoa era chinesa e até mesmo xingando a pessoa, colocando a culpa de tudo aquilo na pessoa. E aí, até mesmo em alguns casos agredindo fisicamente, né? Agredindo verbalmente, fisicamente. E aí, mais uma vez, com ações contrárias à ação de Cristo, a ação que Cristo nos ensina, né? E aí, voltando para o ponto sobre a questão de dar pousada, né, aos peregrinos, quando a gente conta, né, com pessoas que são de outra cidade, mas que acabaram de mudar, que estão precisando de ajuda, né, seja de moradia, seja também de alimento, né, de condições para poder conseguir viver, e com várias histórias, a gente tem o dever, enquanto cristão, de ajudar essas pessoas, né? Se Deus ele nos ajuda, a gente pode ajudar essas pessoas. E a gente tem que ajudar as pessoas na mesma medida que Deus nos ajuda, de certa forma, né? Como forma de retribuição. E eu lembro, né, dessa parte que Jesus ele fala, né? Toda vez que você me deu de comer, você deu de comer a quem tem fome, deu de beber a quem tem sede. Toda vez que você vestiu aquele que estava nu, né? Quando eu era peregrino e você me ajudou, todas essas vezes você estava fazendo isso a mim. E a gente tem que ver no outro Jesus Cristo, né? E ajudar essa pessoa, né? Essas outras pessoas como Jesus Cristo nos ajudou. E aí, nesse sentido, dá para acrescentar mais um ponto, que é, quando você quer agradecer a Deus por algo que Ele te fez, não fique só apenas no louvor em palavras, mas também haja com caridade como forma de agradecer a Deus por aquilo que Ele fez para você. Acolhe as pessoas como Jesus te acolheu, né? Se você quer abraçar a Deus, abrace o teu irmão, abrace a outra pessoa que está precisando, né? E aí vamos dar um passo um pouco além. Talvez seja até um pouco difícil, né? Porque eu não sei da condição de todo mundo, né? Mas tem pessoas que conseguem fazê-lo, e se você consegue fazer isso, tenta rezar um pouco a intenção disso, tenta ver se você tem condição de fazer, de acolher pessoa que vem de fora. Às vezes é parente que vem estudar na tua cidade, ou procurar um trabalho, ou então até mesmo pessoas que você conhece muito pouco. É um pouco arriscado, né? A gente corre risco, porque às vezes a gente não sabe, não conhece a pessoa, né? Mas, se a gente tiver condição de ajudar, vamos rezar em intenção disso, para ver se é para a gente acolher aquela pessoa mesmo, né? Se tiver outro jeito de ajudar aquela pessoa. Se na nossa cidade, né, tem alguma organização que possa acolher os peregrinos, né, ou dar auxílio, né, para essas pessoas, a gente possa também tentar ajudar essas organizações, né? Aí, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui da minha cidade, né? Na minha paróquia tem um lugar que chama Casa de Caridade, onde as pessoas que estão passando necessidade, ou até mesmo pessoa que vem de fora, recém chegar na cidade, se precisar de ajuda, lá eles ajudam, né? Seja tentando por contato conseguir lugar para a pessoa ficar, ou dando alimento, né, para a pessoa se a pessoa precisar, né? Até mesmo dando informação para que a pessoa conheça a cidade, a situação, lá eles oferecem. Isso é um jeito, né, de acolher também os peregrinos.
e, de certa forma, da pousada, né? Indiretamente. Mas aí tá. Se a gente puder ajudar essas pessoas, vai ser muito bom. E vem outro ponto que a própria doutora Filó colocou, que é sobre o sem-teto. As pessoas que estão em situação de rua, né? Como que a gente pode ajudar essas pessoas? A gente pode dar comida? Podemos sim. Podemos tentar ajudar com dinheiro, de alguma outra forma, levar essa pessoa a alguma instituição que possa contribuir, ajudar ela constantemente? Podemos também. E aí também podemos pensar também nas pessoas que estão aí nessa situação de rua por causa de droga, por causa dos seus vícios. A gente pode rezar por essas pessoas, mas também a gente pode tentar ajudar essas pessoas a procurarem tratamento. Seja levando essa pessoa até uma instituição onde que oferece tratamento para dependência química, né? Ou até mesmo, né, se a gente puder, né, dar apoio para essa pessoa encontrar sua família, conversar com ela, dar conselho, né? Se Deus nos der essa unção, né? Se a gente pedir para Deus dar essa graça, dessa unção, a gente puder conversar, até mesmo apanhar uma amizade com essa pessoa, para que através dessa amizade a gente consiga levar essa pessoa para perto do Senhor, para receber os cuidados necessários, já serve de certa forma para tirar ela dessa situação de abandono, né? E se a gente não tem condição de fazer esses gestos corporais, a gente pode fazer o gesto espiritual de rezar por essa pessoa, né? E é isso, basicamente. Que a gente possa refletir, será que a gente tem como contribuir para resolver esse problema, né? Sobre as pessoas sem abrigo, sobre as pessoas que vêm de fora, que estão de passagem, né? E não tem lugar para ficar, não tem pousada? E é isso. Que Deus abençoe muito todos vocês e que a gente se vê no próximo episódio. Até mais!